falar agora da CPI das Americanas. E quem está conosco ao vivo para conversar com os nossos ouvintes e assinantes é o deputado Carlos Chiodini, relator da CPI das Americanas. Deputado, bom dia. Muito obrigada por falar conosco aqui no Jornal Gente. Bom dia, Thaís, todos que estão aí na bancada, e obrigado pela oportunidade de falar sobre esse fato relevante. Obrigada. Na semana passada, deputado, chamou muita atenção aquele comunicado público emitido pelos atuais gestores das Americanas, indicando que quem estava antes no cargo participou de operações, no mínimo, duvidosas. Como é que esse fato vai ser tratado a partir de agora pela CPI? Bem, a CPI foi instalada no final do mês de maio. Nós fizemos 2 séries de oitivas, sendo que a segunda foi com o Leonardo, que é o atual CEO da companhia, na terça-feira passada, o mesmo dia, né, que a companhia emitiu essa nota, contando a sua versão do ocorrido aí em termos de fraudes contábeis, fraudes na apuração de resultados, que transcende o escopo da companhia, né? Ela vai a centenas de milhares de investidores, ela versa diretamente, né, com a credibilidade do mercado de capitais brasileiro, né, com a credibilidade das auditorias, com a forma de agir e de concessão de crédito por parte do mercado financeiro, especificamente dos bancos. E agora nós vamos continuar, né, essas oitivas aí com esses diversos segmentos, que envolve todos eles que vocês possam imaginar. Há sugestões para ouvirmos aí, desde acionistas de todos os portes, trabalhadores, fornecedores, analistas do mercado, para que a gente possa, de uma forma coerente, ao longo da trajetória dessa CPI, chegar a um relatório que de fato possa apurar os culpados, não ouvindo somente uma versão, mas sim ouvindo todos envolvidos nesse fato. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente observa que essa é uma fraude espantosa, né? Alguma coisa estimada em 45 bilhões de reais. Isso é dinheiro para ladrão nenhum botar defeito, né? Mas assim, eu me lembro sempre da frase clássica do escândalo de Watergate, né, descrita pelos jornalistas que descobriram toda aquela safadeza de sua principal fonte, né, quando disse assim, olha, siga o dinheiro, follow the money, né, e aí a gente observa assim, fica na expectativa de que a CPI aprofunde as investigações, porque, afinal de contas, para saber quem foi que se beneficiou dessa fraude, né. Outra coisa, a gente também observa que até agora, na justiça, na polícia, em todo lugar, e aí eu queria saber como é que isso acontecerá, qual será a atitude da CPI, os principais controladores das Americanas, e certamente os mais beneficiados pelos pagamentos de dividendos milionários que foram construídos a partir de informações falsas, fraudadas, né? Esses 3 controladores, eu me refiro a Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, eles serão de alguma maneira incomodados, serão investigados, porque aquele fato relevante das Americanas parecia claramente com essa intenção clara, né, parecia ter essa intenção clara de blindar esses controladores, que afinal eles é que escolhem os gestores, que designam o CEO e etc e tal, que agora eles estão, enfim, que o fato relevante condena. Como a CPI vai se comportar diante dos principais controladores dessa empresa? Justamente, Cláudio, por isso que não podemos tomar conclusões precipitadas diante de somente essa versão. E temos que ouvir todos os atores envolvidos, né? Há um foco muito grande pela notoriedade pública brasileira dos controladores nessas 3 pessoas físicas. Mas há fatos do dia a dia e que podem se estender a tantas outras companhias, né, que são de terceiros envolvidos. Como auditorias de porte mundial, que estão auditando essa empresa há mais de 6, 7 anos, atestam a boa saúde financeira, o resultado corrente líquido, um bom negócio para os investidores, para os acionistas, sejam eles de qualquer porte. Então, nós vamos agora
como eu comentava anteriormente, chamar por bloco. Por exemplo, amanhã nós vamos estar aí, nós convidamos aí auditores, diretores das companhias internacionais que auditaram nos últimos anos a companhia americana. Nós vamos chamar o diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil, para entender um pouco do critério de concessão de crédito a essas companhias, que esse número que você falou é real, são mais de 40 bilhões de reais para uma companhia que faturou em torno de 50 bilhões de reais. Todo mundo sabe, né, que desde uma pessoa física a uma pequena microempresa vai buscar crédito a uma série de restrições, de controles, e por que nesse caso foi concedido tanto crédito, né? Então, ainda é prematuro, nós temos até setembro para confeccionar esse relatório, para fazer oitivas, e vamos sim, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, ouvir todos os atores envolvidos aí, nesse caso em específico. E digo mais, né, é um caso que deixa todo mundo alerta, porque infelizmente ele pode não ser único, né? Ele pode estar presente em outras companhias, não estou aqui afirmando isso, mas isso é muito preocupante. Vale citar aí a figura da CVM, que é uma autarquia pública federal, que também será ouvida, que dá validade a esses papéis, dentre tantos outros aqui que eu não consigo aqui prontamente falar quais são, mas nós vamos sim, ao decorrer dessa caminhada, ouvir o maior número possível de pessoas. Vamos ouvir a Polícia Federal, né, que está com um inquérito sendo produzido desde a segunda quinzena de janeiro deste ano. Nós já ouvimos o administrador judicial, vamos ouvir o Ministério Público Federal, né, que também está com esse caso. Então, é muita gente, é um caso complexo, né, e precisa ser bem esclarecido, até deixando a CPI com o intuito de deixar um legado, né? Você bem colocou aí, depois dos escândalos que aconteceram em vários países do mundo, países referência aí, como Estados Unidos, Alemanha e etc., todos esses locais criaram ferramentas de controle para isso. Não estou dizendo para o governo controlar, interferir na liberdade econômica, nada disso. Estou dizendo especificar punições claras para esse tipo de crime, para esse tipo de fraude, né, que nós ainda não temos e que precisamos evoluir nesse sentido. Deputado, por favor, Sabino. Cláudio Humberto, obrigado, Sônia. O Cláudio Humberto fez uma pergunta para o senhor e o senhor disse, com o tempo, nós vamos responder de maneira mais objetiva. Me permita antecipar uma pergunta bem objetiva. Os controladores Jorge Paulo Lema e Carlos Alberto Sicupira serão chamados para prestar depoimento na CPI ou não? Boa pergunta, Sabino, e eu respondi o seguinte: com o tempo nós vamos ouvir todos eles, né? E os requerimentos que forem aprovados vão ser chamados e vão ser ouvidos pelo presidente da CPI, né, que é o deputado Agostinho Ribeiro, e até setembro nós teremos aí uma série de oitivas e vamos ouvir todos os atores. Eu acho que o foco é evidente aí no trio de acionistas controladores, mas nós temos que ouvir muita gente para chegar a uma conclusão razoável sobre esse caso. Deputado, Sônia Blota aqui, muito obrigada por participar do Jornal Gente conosco. Nas investigações da CPI das Americanas, além da própria empresa, né, as empresas de auditoria e de avaliação de rating também devem ser convocadas? Essa é uma questão. E é muito difícil entender como que, com inconsistências de 45 bilhões, né, os balanços das Americanas tenham sido aprovados. E essas agências de rating classificaram a emissão da dívida da empresa como um bom nível de risco, ou seja, um bom rating. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Então, eu coloco isso aí um ponto focal que transcende as Americanas. E vai pela credibilidade dos dados apresentados ao mercado. Então, as auditorias já estão convocadas já tiveram o requerimento de convocação aprovado pelos membros da CPI. A ideia é que sejam ouvidos já amanhã um grupo de auditores, ou nas próximas semanas seguintes, porque é um ponto nevrálgico desse caso, né, tanto o controle externo das grandes companhias de auditoria, quanto as auditorias internas, as dezenas de milhares de pessoas que trabalhavam, por exemplo, na Americanas. É um caso muito, muito complexo, bem engenhado. Não estou aqui apurando o culpado, concordando só com a versão já apresentada, nada disso. Estou colocando que exige falar com muita gente para tentar entender o tamanho desse problema e o prejuízo que ele incorre, volto a dizer,
não só pontualmente nesse caso. Deputado Carlos Chiodini, relator da CPI das Americanas, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. O senhor falou, deputado, que a CPI também foca a possibilidade de sugerir, como outras fazem, não é? Mudanças legislativas de acordo com o que for apurado. A legislação no Brasil para esse tipo de caso não é suficiente, não é avançada o suficiente para lidar com essa situação de aparente fraude? Eu creio que nós temos que qualificar essa fraude muito especificamente como crime, né? Quando a gente fala, tem aqui uma companhia que tem dezenas, centenas de milhares de investidores que são sócios, independente do seu perfil, que colocaram o seu dinheiro, né, e que acreditam em dados que são apresentados para o mercado e validados até por órgãos que têm credibilidade no mercado nacional. E qual a veracidade desses? O ponto de interrogação, a pergunta da Sônia anterior também foi muito oportuna. O ponto de interrogação é qual a veracidade desses dados. E quem fraudar esses dados, como será punido? Isso é um crime qualquer ou é um crime específico, é um crime que o tempo nos trouxe, né? Então, são quando eu falo de aperfeiçoar, ou sugerir um aperfeiçoamento nessa legislação, é nesse sentido, né? Buscar blindar mais o mercado dessas práticas que não é necessário falar, trazem prejuízos a todo mundo. Deputado, além da fraude em si, né, da falsificação de dados, assim, porque o crime é muito grave do ponto de vista das pessoas e dos investidores do mercado financeiro, porque eles dão absoluta credibilidade, atribuem total credibilidade aos dados fundamentalistas das empresas, né? Eles estudam aqueles números, né, a empresa, o valuation, a empresa, enfim, que justifica o valor da ação no mercado. Quando se falsifica isso, né, como aconteceu no caso americano, é gravíssimo. Agora, além dessa falsificação, que com toda certeza prejudicou 100 mil investidores de pequeníssimo porte, gente muito simples que estava investindo a sua poupança nas lojas americanas, esse foi um golpe contra cerca de 15 mil fornecedores, quase todos, é impressionante, eu nem sabia disso, mas quase todos os fornecedores, um percentual elevadíssimo, de gente de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Havia fornecedores, muitos, centenas, talvez milhares, que forneciam quase exclusivamente para as lojas americanas. Toda essa gente, para além dos funcionários também, né, foram vítimas de um golpe de gente desonesta, mal intencionada. E eu queria saber também isso, se a CPI terá um foco em relação a isso, né? Porque há muitos outros crimes para além da fraude em si, né? Para além da fraude contábil, etc., financeira, há o golpe aplicado contra fornecedores das americanas. Eu queria saber se a CPI está com um olhar para esse aspecto também. Estamos sim, tanto que na primeira oitiva já nós tivemos a presença dos dois escritórios, são os administradores judiciais, né, ali que vai se fazer o acordo, seja com fornecedores, conforme o seu nível de crédito a ser recebido, né? Então houve até uma resposta do CEO na última oitiva, que fornecedores de perfil menor de recebimento irão receber em um determinado prazo, terá o acerto com as dívidas bancárias, terá o acerto também com os fornecedores maiores. Eles estão estruturando, né, esse processo que nós vamos tomar conhecimento e vamos colocar a todas as pessoas que estiverem acompanhando o nosso trabalho. A sua colocação foi muito importante. Transcende, eu tenho dito essa palavra desde o início, o dia a dia dos funcionários que acabaram cometendo ou sendo complacentes com esse delito, dos acionistas de qualquer perfil, dos bancos, e pega a vida real no setor produtivo, os empresários da pequena empresa que talvez tinham uma companhia dessa respeitada no mercado nacional como seu único cliente, e agora não tem nada além de ter um grande recebível para buscar, que está rolado em uma recuperação judicial. Deputado, eu fico imaginando que para haver uma CPI
para tratar de uma questão privada, a justificativa passe um pouco por aí, por tudo que o senhor falou. Quer dizer, esse caso tem como vítima vários empresários, um número grande de pessoas. Mas a minha pergunta é a seguinte: a CPI pode já definir punição para essas empresas de auditoria, para os executivos, para os sócios controladores, ou basicamente a CPI vai preparar um relatório que subsidiará depois o Ministério Público e a Justiça? O relatório, como é da nossa prerrogativa, vai subsidiar o processo, né, que já é judicial, já existe, né, e vai buscar, o ideal é isso, buscar novos dados mais públicos e que possam trazer resultados. O nosso trabalho legislativo, eu vejo que está muito claro, a sociedade brasileira, o mercado principalmente, o legislativo também precisa dar uma resposta em termos de, quando eu falo de aperfeiçoar a legislação de regras, né, para essas práticas, ou esse dia a dia do mercado, que é a validação dos dados, é a venda dos capitais, é a credibilidade, é algo muito profundo isso, Sabina, a credibilidade do mercado financeiro brasileiro, né? Então, eu vejo que essa é uma outra forma do legislativo agir. Infelizmente, né, nós não podemos julgar ou fazer nenhum ato de punição que não vem da nossa prerrogativa no Poder Legislativo. Deputado, por isso que eu vou insistir um pouquinho na pergunta do Sabino, complementar, porque olha aqui, a gente, além dos escândalos financeiros das Americanas, a gente teve outros envolvidos. Eu vou citar como exemplo a IRB, né, a empresa de resseguros. Então, a questão é que se depois da CPI a gente pode esperar que isso se torne algo mais firme para a punição mesmo de empresas que agem com má fé. Eu creio que é mais que necessário. Se nós buscarmos na história recente brasileira, algumas CPIs falavam de empresas, independente do perfil público ou privado, né, e também, independente de CPIs, escândalos que ocorreram aí no mercado de capitais. Exemplo mais claro do que as empresas X, né, do que a CPI do BNDES que ocorreu, onde também o BNDES foi contestado por fazer empréstimos, na visão de várias pessoas, maus negócios, e não foram apontados em momento nenhum pelas auditorias, pelo Conselho Fiscal, por ninguém, né? E também replica-se aí no caso da Petrobras, que foi o grande caso aí, político, punitivo, até com uma grande operação que ocorreu por fundo. Então, eu vejo como super importante essa questão e um ponto nevrálgico do nosso trabalho. Olha, eu queria agradecer ao deputado Carlos Chiodini, ele é o relator da CPI das Americanas, deputado pelo MDB de Santa Catarina, que falou ao vivo aqui conosco no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Obrigada, deputado, até a próxima, hein?